Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Abreu, eu faço parte da liderança do O2 Movement e hoje eu tô aqui para trazer uma aula sobre visão e cultura do nosso movimento. Mas antes disso, eu queria te fazer algumas perguntas. O que faria você gastar a sua vida, a sua energia, os seus dons, os seus talentos até a morte sobre um chamado? Sabe, quando a visão ela não move o coração, ela simplesmente se transforma numa caricatura bonita, num texto bonito no papel, mas que não traz movimento. E quando nós trazemos a visão do O2, ela não é simplesmente pautada num grupo, ela não é simplesmente pautada num evento, ela não é simplesmente pautada num movimento, mas ela se traz do chamado de Jesus Cristo que está descrito em Mateus 28. E você que tem essa oportunidade de trilhar esse caminho e quer se tornar um líder de O2, você precisa compreender aquilo que nos sustenta, aquilo que nós não negociamos de maneira alguma, para que nós possamos cumprir o nosso chamado de forma clara, de uma forma concreta, e que nós nunca possamos abandonar aquilo que Cristo Jesus nos entregou, o chamado de ir e pregar o evangelho a todas as nações. E é por isso que hoje nós vamos entrar um pouco na essência do O2. Então fique ligado agora que nós vamos falar sobre a nossa essência. Abraham Kuyper uma vez disse: não existe nenhum centímetro quadrado em toda a existência da humanidade que Cristo, que é soberano, não possa gritar, é meu. Nós, como O2 Movement, acreditamos que as nossas escolas, cursinhos e faculdades não são simplesmente ambientes de ensino, mas são pontos de avivamento. Nós cremos firmemente que Deus tem levantado uma geração para se posicionar nesses ambientes, onde irão pregar o evangelho, onde nós veremos o poder de Deus sobre esses lugares, curas, transformações e pessoas voltando para o reino dos céus. Deus tem levantado uma geração de jovens e adolescentes para não simplesmente se posicionarem nesses ambientes, mas para serem embaixadores do reino de Deus, vendo com poder, com autoridade, o evangelho do Senhor alcançando jovens, adolescentes, professores, diretores, funcionários e vendo o poder de Deus sendo alastrado por esses lugares. Então, qual é a nossa visão como O2 Movement? Ela está descrito lá em Mateus 28:14. Ide e pregai o evangelho a todas as nações. O nosso encargo, o nosso chamado, a nossa missão é ir. Ide e pregai o evangelho a todas as nações, até que nós vejamos eles se tornarem discípulos, até que nós vejamos eles sendo transformados, batizados pelo Espírito Santo, até que um noivo venha e se case com a noiva. Essa é a nossa missão, isso precisa estar dentro do nosso coração. Essa é a nossa missão que Deus nos deu. E nós não iremos parar até que Ele venha. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, se não formos nós, quem será? Será que as pedras serão que pregar por nós? Se não for agora, qual será o tempo propício para a pregação do evangelho? Mais uma vez, a visão do O2 não é sobre textos bonitos, não é sobre posts no Instagram, mas é sobre a formação de vidas, é sobre a glória de Deus enchendo as nossas faculdades por inteiro. Sempre nos lembrando que quem nos capacita, quem nos orienta, quem nos fortalece é o Espírito Santo. Então viva por essa visão, morra se for necessário, mas não gaste a sua vida com coisas fúteis, se apegue-se à visão daquilo que Deus tem nos entregado, morrer por ela, morrer pelas vidas, compreendendo que existe um chamado muito superior para aquilo que Deus tem nos entregado. Nós caminhamos nesse caminho de obediência. Mesmo que talvez esse caminho não faça sentido, nós cremos que pela fé é um caminho claro, é um caminho ao qual o Senhor tem nos destinado a viver com o nosso coração, com o nosso fervor e com tudo aquilo que nós temos. E também eu queria te convidar a tudo isso que foi falado durante essa aula, acesse os nossos materiais de apoio, pois eles terão todos os versículos base, todos os textos de apoio para trazer mais saciedade, para trazer mais substância a tudo isso que a gente falou. Então agora fique ligado com a nossa próxima aula de pilares e a nossa cultura.